Escolha Profissional com Júlia Tomé de Martins, a nossa convidada de hoje, minha sobrinha. Estou muito feliz em recebê-la, estou muito feliz em receber vocês também. Sejam bem-vindos! Quanto a escolha profissional é importante dentro do nosso contexto de vida e dentro do nosso contexto também de escolhas do nosso completude, né? Porque assim, se você for olhar, nem sempre a gente escolhe a profissão, a gente vai vivendo, vai se colocando, vai se posicionando. Nem todo mundo faz uma escolha profissional. Mas hoje em dia, com tantas opções, tantas possibilidades, facilitação de estudo até, as pessoas têm escolhido cada vez mais e abriram possibilidades e profissões que até pouco tempo nem existiam. Até mesmo com as questões de Instagram e etc e tal, as redes sociais. De questões de redes sociais, a gente tem profissões novas que nem eu sei os nomes. Talvez vocês possam até me ajudar. Gente, sejam bem-vindos. A Júlia já chegou. A Neuza já chegou. Seja bem-vinda. Então, quando a gente fala em escolha profissional, vem um monte de coisas. Vem orientação vocacional, vem progressão de carreira, vem onde é que eu quero chegar, vem possibilidades de crescimento. E tudo isso realmente faz parte desse universo profissional que a gente vivencia. A Júlia, ela é psicóloga, minha sobrinha, e ela é mestranda em psicologia. Então, ela tem todo um outro olhar da profissão que eu acho que vai ser uma conversa muito legal. A gente preparou essa live com muito carinho, tá aguardando vocês com muito carinho. Espero que vocês gostem, espero que vocês se sintam bem à vontade. Podem mandar perguntas, podem colocar tudo que vocês quiserem que a gente vai respondendo. Então, já vou chamar a Júlia aqui. Olá, Daniel, seja bem-vindo. Oi, Gil. Quanto tempo tu não tava por aqui? Vamos aguardar a Júlia. Oi. A gente estava se falando agora, né? Então já quebramos o gelo, já sabemos que estamos bem. E aí, Sim, Júlia, tá feliz em estar aqui? sim, com certeza. Muito agradecida pelo convite. Ai, muito legal, né? Júlia, Uhum. assim, tu quer te apresentar para o pessoal? Quer contar um pouco da tua trajetória? Claro. Bom, meu nome é Júlia, eu tenho 22 anos hoje. Eu sou psicóloga, formada pela EMED aqui em Passo Fundo. Eu estou fazendo mestrado agora também nas linhas da organização e intervenção psicossocial, então de trabalho, basicamente. Estou fazendo um monte de artigo científico, trabalhando mais nessa área. E na clínica eu trabalho com avaliação neuropsicológica principalmente. Também faço psicoterapia, mas muito menos. É É uma parte que basicamente tu isso aí. gosta bastante, né? Sim, na verdade o meu mestrado é juntando neuro com organizacional. Então eu Ai, que tô legal. fazendo uma mistureba. Saudades também, Gil! As pessoas vão escrevendo, a gente vai respondendo, como a gente está ao vivo, né? A coisa acontece de uma forma dinâmica. Então, Aham. Julia, conta pra gente o que que define uma escolha profissional? Olha, muita coisa, vários fatores. A gente tem família, amigos, interesses, habilidades. Às vezes a pessoa também se quer estudar, se não quer estudar, se quer, se tem um objetivo de vida específico ou se vai definindo o objetivo conforme as coisas vão indo. Quais são os gostos e as preferências dela em relação ao trabalho. E eu acho que principalmente qual o sentido que o trabalho tem para essa pessoa, o quanto ela vê sentido no que ela faz e no que ela quer fazer. Então, se é um sentido mais de sobrevivência, ou se é um sentido de talvez uma realização pessoal, ou um objetivo de quero mudar o mundo, sempre tem um sentido, e eu acho que esse sentido ele muda muito a nossa escolha, assim. Verdade, né? E qual o sentido do trabalho para ti? Bom, eu tenho um sentido muito específico de mudar o mundo e de realização profissional também. Eu sempre tive muito privilégio, né, de poder estudar, de poder fazer as coisas que eu realmente gostaria de fazer.
e eu sempre quis muito ajudar diversas pessoas. Então, hoje eu estou fazendo trabalho voluntário também como psicóloga. Tudo se alinha para esse sentido de ajudar as pessoas e fazer um mundo melhor, assim. Show. E o que que te fez escolher psicologia? Essa pergunta Bom, foi a tu foi pivotei, né? tu foi um grande fator para isso, assim, eu acho que ter contato com psicologia antes de saber o que que era psicologia já foi muito importante. Mas eu acho que teve várias coisas, assim, eu fui me enxergando no meio, num meio de que eu gostava muito de estudar sobre cérebro, sobre comportamento humano, e aí eu achei que eu ia ir para o lado da medicina, mas aí eu não, pensava que eu não queria estudar o corpo inteiro, eu queria estudar só o cérebro, e aí ficava nisso. Aí eu acho que o fator mais importante para eu definir psicologia foi um dia que eu tive uma conversa com um amigo e que eu conversando assim com ele, ele chorou de felicidade assim por ter entendido alguma coisa, sabe? E aquilo me deu um sentimento de muita realização, de muito reconhecimento, e eu acho que isso define muito a psicologia em si, sabe? O ser psicólogo. É você ter essa pessoa ali na tua frente e que confia em ti, sabe? Eu gosto desse sentimento. Que entrega a vida dela nas tuas mãos, entrega os seres mais preciosos delas nas tuas mãos, né? Te coloca na Aham. casa dela, na vida dela, no fazer profissional dela, é muito legal mesmo. Aham. E isso, às vezes as pessoas pensam, porque é organizacional, é na empresa, não tem tanto efeito, mas tem muito efeito. Às vezes o trabalhador, tudo que ele precisa é um pouquinho de qualidade de vida no trabalho, e a gente trabalhando com consultoria consegue oferecer isso, sabe? Então eu acho que a psicologia, ela entra em tudo que é lugar, assim, que É, não é só na clínica. em alguns momentos a escuta é muito importante, independente do que se fizer com aquela escuta, ser escutado, né, estar pertencendo a um lugar que valida as tuas emoções, os teus sentimentos e a tua vida é muito importante, né? Sim, aquele vídeo que você fez sobre pertencimento é muito, muito real, assim. Eu assisti ele pensando, sim, é isso. Ai, que bom! A gente nunca sabe o impacto que tem os vídeos, né? A gente nunca sabe como é que as coisas são. Deixa eu ver aqui, ó. Estão colocando um monte de coisa. Nova Prata em peso, me contem de onde vocês são, de que cidade vocês vêm. Ter um bom psicólogo organizacional é vida! Verdade, Giovana. Eu concordo Aí. totalmente. Pessoas precisam de apoio o tempo inteiro. É bem isso. Aham. Coloquem as suas cidades para a gente saber de onde vocês estão falando, de onde vocês estão conectados com a gente também, né? Isso. Não dá para a gente acompanhar todo mundo que entra, todo mundo que sai, mas a gente tenta, né? A gente tenta ficar ligado aqui também. Tem diferença entre escolha profissional, escolha de carreira e orientação vocacional? Então, começando do início, a escolha profissional, ela é basicamente a escolha da profissão que você vai trabalhar. Então, isso pode ser, como tu disse no início, eu vou mandar um currículo para ser vendedor aqui. Então, tá, escolhi a profissão. É uma escolha mais livre, assim, sem muito critério, né? Ela vai conforme a necessidade. É uma escolha dentro do aspecto profissional. Isso não significa necessariamente que tu tá pensando no futuro ou que tu tá planejando uma carreira, né? Aí a escolha de carreira é exatamente isso, é você escolher a carreira. Tem uma professora minha que ela sempre fala que a docência é uma dessas profissões que não tem como você cair de paraquedas. Um professor, ele escolhe e planeja a carreira dele. E isso é a escolha de carreira, é você se fixar em um objetivo, eu quero ser psicóloga, e daí eu tenho que passar pela faculdade, aí muitas vezes passa por especialização e por aí vai, né? Isso é escolha de carreira. E aí tem a orientação vocacional. Até eu falei num vídeo meu que orientação vocacional é um termo que a gente não usa mais na academia para artigo científico. A gente usa orientação profissional, porque se entende que não tem vocação, né? Que a gente vai orientar para uma profissão. E aí a orientação ela é todo um processo que acontece, que a pessoa tem várias testagens, inclusive, né? Que ela vai respondendo, e entrevistas
para definir exatamente qual carreira, para qual lado que eu tenho que ir. Porque muitas vezes a pessoa não tem a menor noção de qual carreira, qual profissão é a mais adequada. Então, a orientação profissional ela dá um norte. E às vezes, quando você tem um norte, mas você está meio em dúvida, a orientação chega para confirmar, para dizer sim, era isso que estava pensando mesmo. Ou, olha, talvez tu devesse considerar esse outro caminho aqui que parece ser mais legal, e por aí vai indo. Mas a orientação é todo um processo mais longo e mais criterioso. A gente usa bastante informação para tomar essa decisão. Certo. Família em peso também, né? Teu pai chegou, a avó chegou, a tia chegou também, tá todo mundo aqui. Ai, que bom, sejam bem-vindos, família. Bem-vindo! É que a questão, na minha época, no meu tempo, ele tinha esse viés de orientação vocacional para chamar essa orientação, né? Para chamar esse grupo de trabalho de uma orientação, assim, que fazia uma Sim. diferenciação, né? A taxa de erro ou acerto, eu acho que vai depender muito, né, Júlia? Tu sabe qual é a taxa de erro ou acerto? Eu ainda não trabalhei o suficiente para calcular isso, mas eu pretendo. É, na verdade, vai depender muito também de quanto a pessoa é sincera nas testagens e na entrevista. Porque muitas vezes, eu conversei isso com a Bruna na live também, às vezes a pessoa tem uma autoestima baixa e daí ou compensa falando que é incrível em matemática, ou se rebaixa dizendo, não sei nada e sabe fazer um monte de cálculo. Sim. Então, o quanto você é sincero consigo mesmo e o quanto você se conhece e está disposto a se conhecer também vai influenciar nessa taxa de erro, assim. É, assim, eu trabalhei muito em orientação vocacional, assim, na minha época era assim que a gente falava. E até eu Na tive minha... um grupo bem legal, vou contar os causos, né? Tive um grupo bem legal que foi um grupo de pessoas com deficiência auditiva. Foi o primeiro grupo, eu não lembro a nível São Paulo para baixo, ou a nível Brasil, ou a nível Rio Grande do Sul. Realmente eu não lembro. Passou no Patrola na época que existia o Patrola, né? Tudo muito antigo o negócio. E daí, assim, a gente fez a primeira orientação vocacional, então, para deficiência auditiva, e eu tinha uma intérprete de Libras, né, para me auxiliar. E o programa, eu criei ele dentro dos estudos e tal, já como psicóloga, mas voluntária, né? E foi muito legal lá na Len Keller, foi muito legal, assim, foi muito diferente, né? E eram vários desafios dentro do contexto, mas o mais legal é que a faculdade, a UX, tinha aberto a possibilidade do estudo, né, graduado, enfim, da graduação para deficiência auditiva, então iria ter esse suporte, né? Então, esse era o que me brilhou o olho, assim, tipo, nossa, poder trabalhar com pessoas que vão realmente ter essa possibilidade é muito legal, porque daqui a pouco, até então, isso não existia em Caxias. E eu lembro que Sim, depois eu encontrei algumas dessas pessoas colocadas, né? Um fez educação física, né? Esses dias eu vi uma no LinkedIn e ela também, né, tá nas atividades profissionais. Então, o que eu percebo é que as pessoas se conhecem e acabam também vendo outras possibilidades, que nem sempre é aquela que a orientação traz naquele momento, mas ela vai ampliando pelo autoconhecimento. Tu concorda? sim, com certeza. As pessoas elas são bem dinâmicas, né? A gente muda o tempo inteiro. Então, uma preferência minha de agora pode daqui 5 anos mudar. E eu não acho isso ruim, eu acho isso bonito, porque as pessoas mudar significa que elas estão, que nem tu disse, se conhecendo, se melhorando, se aprimorando e criando novas habilidades e tendo novas preferências. E isso faz só com que a gente vire melhores profissionais ainda do que a gente poderia ser se só ficasse fechado numa área muito específica, sabe? Num contexto muito específico. Eu acho muito bonito. É verdade. Até porque a água parada estraga, né? Até a água É, parada estraga. Então a gente também, assim, muitas vezes a gente fica criando raiz em coisas que não deveria. E em algumas profissões isso acontece, assim. Hoje eu acompanho muito carreira, né? E eu acho que as pessoas confundem muito, assim, o que que é construir uma carreira e o que que uhum, é estar num fazer profissional. Porque construir uma carreira, uhum, tu tem uma estratégia, né? Tu tem toda uma metodologia
para fazer o mapa da carreira, para fazer essa construção. E já o fazer profissional, ele vai acontecendo, ele vai indo, né? Tu é levado pela correnteza. O que que tu acha? Sim, realmente. E esse indo, ele traz muito conforto, porque você não precisa tomar nenhuma decisão, você não precisa sair da sua zona de conforto para fazer algo que realmente você queira fazer. Então, esse conforto, ele machuca muitas vezes. Às vezes a gente está numa situação que não é a mais adequada, que a gente poderia se sentir muito melhor e acaba por se achar confortável naquele espaço, mesmo não sendo o nosso espaço. E eu acho que a orientação profissional ela é muito importante para isso também, para uma recolocação, para você se desafiar, sabe? Exato. E quando que tu acha que é o momento que a pessoa deveria pensar em mudar de profissão? Quando ela vê que não existe mais espaço para ela ali. Eu tenho muito essa noção, aquela metáfora de um caranguejo que ele troca de concha a cada tanto tempo. A gente vai crescendo e às vezes chega um momento que aquela profissão ela já a gente não cabe mais dentro dela. Então eu acho que ali é o momento. Ou quando tem, por exemplo, situações em que você foi na adolescência, ou enfim, quando você decidiu a profissão que está hoje, que não foi você que escolheu, sabe? Porque isso acontece muito, de fazer, como dizem, dar o diploma para o pai, né? E tudo isso. Então, eu acho que nesses casos, qualquer momento é um bom momento. Mas geralmente, quando não, quando realmente você escolheu a profissão, você foi atrás dela, eu acho que quando você sente que, bah, aqui eu não tô mais conseguindo crescer. Eu acho que se recolocar nesse momento é uma boa escolha, assim, é uma boa decisão. É, acho que quando a pessoa acorda, complementando, acho que quando a pessoa acorda e aquilo não faz mais sentido para ela, aquilo não tem mais aquela vontade, pode ser algo momentâneo, pode ser algo que tenha a ver com outras questões, mas seria de já começar a pensar, por que que isso não está mais me abastecendo? Por que que isso não está mais me fazendo feliz? Né? Porque assim, eu vejo que eu sou muito feliz da minha profissão. Então as pessoas me dizem, ah, mas tu trabalha muito, né? Eu até brinco com a mãe tá aqui que não me deixa mentir, que ela diz, ai, tu tem que descansar. Eu digo, mãe, mas eu tô feliz trabalhando. Eu tô adorando poder fazer essas mil coisas que eu faço, né, em diferentes áreas e tudo mais. Para mim, relaxar nem sempre é ficar estagnada. Para mim, relaxar é ler, para mim, relaxar é escrever, que eu adoro. Então, todas essas coisas me abastecem, me nutrem, né? E eu percebo que nem todo mundo tem isso no seu fazer profissional, no seu exercício do dia a dia. Como tu percebe Uhum. isso? Tem bastante disso. Eu vejo muito assim no meu ciclo de amizades, né? Essa questão de ficar ah, à toa, digamos, de não fazer nada, enfim. Eu sempre procuro pensar o que que eu vou ganhar com isso. E nem que seja simplesmente assistir uma série. O que que eu posso analisar dessa série? O que que esse filme me traz de conhecimento? Claro que eu sempre puxo pro lado da psicologia, né? Eu venho trazendo para mim. Mas tem muito disso de, independente do que esteja fazendo, essa coisa ela tem que te fazer bem. E às vezes simplesmente, vou sentar ali, vou conversar com um amigo, alguma coisa assim. Geralmente, isso qualquer amigo meu sabe. Geralmente as conversas são ou muito técnicas, conversando tipo, não, porque eu vi essa porcentagem, porque eu vi isso, essa notícia. Ou a gente fala muito sobre sentimento e opinião para se elevar, sabe? Para se aprimorar como pessoa também. E então por mais que esteja num momento de lazer, sempre tento puxar o máximo de informação e de conteúdo mesmo para a vida, sabe? Que possa me agregar como pessoa. Inclusive, tem muita coisa que eu vejo em série que depois eu chego para paciente e digo, bah, eu vi essa série. E aí tem isso que aconteceu. Olha que interessante. E daí a gente vai linkando as coisas, né? Sim, porque o processo terapêutico ele é muito associativo. Então, É. para quem não tem esse olhar, mas é muito associativo. Então, tu acaba entendendo algumas coisas da pessoa e devolvendo para ela para ver como é que ela conecta isso dentro do contexto, né?
É isso, acontece na orientação profissional também, querendo ou não, porque o trabalho ele é um centro da vida da pessoa, né? Ou a gente está estudando, que estudar também é um trabalho, por mais que as pessoas não vejam muito dessa forma, mas você despende esforço para estudar, você despende tempo, e estudar é um trabalho não remunerado e muitas vezes pago. Então, ah, o próprio estudar, você vai crescer com aquilo de alguma forma e esse trabalho ele tem que ter algum sentido para você. E quando começa a ficar esse sentido mais para um lado, ou mais para outro, enfim, mais para exata, mais para humanas, é ali que a gente começa a definir essa escolha profissional e definir a carreira de fato. Verdade, verdade. E assim, volto a lembrar, tudo muito baseado em autoconhecimento, né, Ju? Muito. É um espaço que você tem para se conhecer. Eu sempre digo isso, que a orientação profissional você pode usar para se conhecer. A gente identifica muitas coisas às vezes, as pessoas nem achavam que ia aparecer aquilo, mas olha só, tá? Que a gente acha que por ser tímido eu não vou ter uma inteligência interpessoal, mas muito pelo contrário, porque eu sei observar as pessoas, sei entender o sentimento dela e tudo mais, daí eu tenho uma inteligência interpessoal alta. E as pessoas às vezes confundem muitas coisas e acham que não vão servir para uma profissão por causa de uma coisa ou outra. E às vezes essa orientação chega para dizer, olha, não é isso aí que você está pensando. Tem essa possibilidade aqui. E isso brilha o olho, assim. E assim, a gente vai falar com o Rasquilha, né, daqui a 2 semanas, e a gente vai falar sobre um pouco das soft skills, da hard skills, que são justamente Aham, essas questões, assim, das competências, né? E como surgiram muitas soft skills novas, como surgiram outras possibilidades, assim, de se posicionar e até de inteligências, assim. Ah, uhum. porque o mundo pós o negócio que está acontecendo agora, que eu não posso falar o nome, né? Que senão o Instagram me derruba. Ele trouxe uma aceleração de muitas coisas, mas trouxe também propiciar o mercado de trabalho em outras situações, em outras questões que até então não se tinha, que até então não era visto como profissão, mas tudo tem a ver com profissão, né? Sim. Tudo que é trabalho, tudo que você despende esforço, tudo que você faz, que exige que você. Eu não quero falar esforço de novo, mas que exige que você se esforce mentalmente ou fisicamente, é um trabalho. Independente se você está ganhando, se você foi contratado, se você assinou alguma coisa, é um trabalho, independente de tudo, se você está despendendo de tempo e esforço para fazer aquilo, é um trabalho. E tem muita gente que desmerece muitos trabalhos por não enxergar essa, esse esforço, sabe? Que É só vê verdade. lá a luz branca, mas não vê tudo que tem de eletricidade por trás e todo o esforço que tem para fazer aquilo funcionar. É E verdade. realmente durante esse período que a gente está vivendo agora, teve muita mudança no mundo do trabalho. Os artigos não param de chegar de tanta coisa que aconteceu e todas as profissões estão sendo reestudadas para ver como que estão lidando com isso hoje em dia. Então, eu acho que daqui a um ano, talvez, a gente tenha uma visão completamente diferente do que é ser um profissional. Uhum. Uhum. E as profissões que vão existir daqui a um ano, a gente ainda não sabe, porque está crescendo muito, né? A Gil contribuiu aqui colocando, acho que é importante voltar. As pessoas são muito novas quando têm que decidir o que vão fazer da vida, não tiveram tempo de se conhecer ainda. Depois ela diz conhecer suas fortalezas. O que que tu acha, Gil? Ju? Ah, eu concordo. Eu acho que 16, 17 anos, a gente ainda tá na adolescência se descobrindo. Então, Uhum. eu acho uma idade difícil, assim, para você escolher. Mas aí é que eu vejo a questão da mudança como algo positivo. Não é porque você começou a administração e não gosta mais do curso que isso é uma coisa ruim. Você aprendeu muito no período que você estava fazendo administração. Então, você talvez depois, quando trocar para, sei lá, medicina, você vai ser um médico muito melhor pelos conhecimentos que você tinha, que você ganhou antes, sabe? Então, por mais que seja difícil essa primeira escolha, eu acho que tem muito a se ganhar quando você
tá disposto às coisas, sabe? O adolescente, ele tá sempre muito animado e muito querendo mudar o mundo. E eu acho essa animação, essa êxtase muito linda de se ver. Por isso que eu gosto de trabalhar com adolescente. Eles são muito curiosos. Eles, né? Eu também, eu ainda não sou completamente adulto, mas a gente tem muita êxtase, assim. E é legal porque isso traz inovação, isso traz novas perspectivas que não tinha antes. E é que nem tu disse, vai existir novas profissões. Então a gente não pode parar no tempo e achar que tá tudo certo e que vai ficar assim para sempre. As coisas vão mudando. Mas é bem difícil, mas eu acho que acaba por ser uma coisa boa, porque você vai ter várias possibilidades durante a vida. É. O que eu achava mega divertido, assim, trabalhar com adolescente na orientação e tudo mais, é que parece que a gente não envelhece tanto, né? Teve um dia que eu usei uma gíria que muitos de vocês aqui na live também devem usar ainda, do caiu a ficha. E que a menina me olhou assim, como? Aí, aquele dia foi aquele primeiro dia meio enrustido, sabe? Foi uma coisa assim, tu não sabe o que é caiu a ficha? E assim, muitas vezes ela trazia algumas gírias assim que eu não sabia, eu não tinha a mínima ideia do que ela tava falando. Aí eu anotava, tá, me explica aqui que eu não entendi. O que é isso mesmo? O que é esse negócio que tu falou? Eu acho que a gente se recicla e a gente se ressignifica e a gente dá outro olhar para o mundo. Então, concordo Uhum, plenamente contigo, assim. Acho que só a gente só consegue crescer quando a gente agrega, né? Quando a gente uhum, escuta e quando a gente pode também unir as forças, unir os entendimentos e fazer novas percepções, né? com certeza. Eu já te deixo continuar, só tem mais um comentário quanto a isso. Essa questão de se reciclar o tempo inteiro, a gente está sendo muito mais obrigado a isso, eu não quero dizer obrigado, mas a gente tá tendo que fazer para se quiser continuar no mercado de trabalho ativo e tudo mais. Porque as gerações, o tempo de geração encurtou. Antes, uma geração boomer era a cada 30 anos, a Y é mais 30 anos. Aí a Z já passou para 20 anos. Agora a gente tem a Alfa, que de diferença para Z tem 10 anos, sabe? É uma diferença muito pequena entre as gerações e que está fazendo com que as gerações antigas tenham que ir se atualizando, porque senão não acompanha o Exato. processo. É bem isso, é bem isso. Aqui eu tinha colocado uma pergunta. Qual o significado do trabalho para ti, para Júlia, bem pessoalística? Eu vejo o trabalho como um meio de ajudar as pessoas. É uma realização pessoal por meio de outras pessoas. Eu faço trabalho voluntário, eu ajudo, eu dou aula por R$ 10, eu faço um monte de coisa, sempre pensando, claro, que eu valorizo o meu trabalho, né, de certa forma, mas sempre pensando em como que eu posso deixar as coisas mais acessíveis, sabe? E o conhecimento científico também mais acessível. Porque eu leio muito artigo científico e muitas vezes é uma linguagem que uma pessoa que não conhece nada do assunto vai ler e não vai entender nada. Aí eu pego e faço um vídeo sobre para tentar divulgar um pouco mais, para tentar trazer informação e desmistificar algumas coisas que às vezes as pessoas têm uma ideia e é outra coisa completamente diferente. O meu Ah, trabalho eu acho que tem esse sentido de abrir o mundo e abrir possibilidades para outras pessoas. bem legal. Quando que a pessoa tem certeza que ela pode, assim, ter certeza que ela escolheu a profissão certa? Então, eu eu pessoalmente, com a experiência que eu tenho, que tu nunca vai ter certeza absoluta de que tu quer aquilo para sempre. Por causa da mudança, pessoas são dinâmicas, tudo mais que a gente já comentou. Mas eu acho que quando tu encontra uma profissão que tu se identifica com aquilo, que tu consegue dizer eu sou psicóloga e ter orgulho de ti mesmo por causa disso, eu acho que é ali. É quando você sente orgulho de dizer que você faz o trabalho que você faz. Ou que você pretende fazer no caso, que você estuda e tudo mais. Sim, sim, está se preparando, enfim, Isso. certo. E como é que funciona a orientação profissional?
Então, depende muito do programa. Eu já vi programas que funcionam de diversas formas diferentes, até para montar e desenvolver o meu, eu peguei várias ideias, mas ela tem três pilares essenciais. O primeiro é as preferências, enfim, o autoconhecimento. É aquela história de que a pessoa precisa saber quem ela é, o que ela quer, ó, como que ela acha que a organização do trabalho dela tem que ser para ela se sentir bem com aquilo. Aí depois a gente tem o conhecimento das profissões, que depois que a gente já tem mais ou menos uma noção de como que a pessoa ela tá para qual caminho que ela tá indo, a gente dá algumas informações de profissões e dá algumas ideias e ela conhece aquelas profissões, então o ideal, não que aconteça, mas o ideal é que a pessoa busque profissionais que trabalham naquelas áreas e se informe com eles como que é a rotina, o que que esse profissional realmente faz, porque muitas vezes, na verdade, quase sempre, na teoria é uma coisa e na prática é outra. Então, a gente é bom conversar com pessoas que já trabalham com isso. E quando tem graduação no meio, quando tem curso no meio, é legal conversar com os estudantes também, para ver o que que eles passam para chegar nessa profissão. Porque muitas vezes eu tô disposta a ser gerente de loja, mas eu não tô disposta a ser funcionária primeiro, sabe? E é um processo que eu vou precisar passar. Então, conhecer a profissão é muito importante. E o terceiro pilar é o mercado de trabalho, porque a gente vai ter um mercado que o mercado de trabalho, eu gosto dessa expressão, porque ele é isso, ele é um mercado de serviços. Você vai vender o seu serviço, independente de em qual área você tiver. Então, conhecer o que, que esse mercado ele quer de serviço ajuda você a determinar qual serviço que você vai oferecer. Então, você primeiro conhece mais ou menos a área que você quer atuar, aí depois você entende quais as implicações para atuar nessa área, e depois você entende quais serviços que o mercado vai te oferecer para você trabalhar ali e tudo mais. Para você não ir com uma idealização de, por exemplo, eu vou ser psicóloga. Eu vou sair da faculdade com 30 pacientes por semana e eu vou, sei lá, ganhar 15 mil por mês no primeiro mês de atendimento. Então, conhecer o mercado, conhecer como que ele funciona, também tira muito da idealização e daí causa menos frustração, o que faz a escolha parecer mais certa, porque você sabe o que você está pensando, né? É Sim, isso aí. sim. É. A Gil coloca, para ser gerente tem que ser funcionário primeiro. Sabe que quando eu comecei a trabalhar com o agro, a Gil é do agro, ela já esteve aqui com a gente, né? Não sei se vocês lembram na live. E quando eu comecei a trabalhar com o agro, eu tinha muita dificuldade, assim, em chegar nos funcionários, enfim, nem todo mundo queria falar comigo, né? Até porque a psicóloga era o bicho de sete cabeças. Isso há muitos anos atrás, deixamos assim o número, mas enfim, né? E Uhum. esse todo, enfim, fazia com que a gente tinha que se aproximar de diversas formas, assim. Então, eu lembro de um caso que eu sentei junto com o funcionário para costurar sacos de milho, né? Durante alguns dias, quieta, muda, calada, até que ele aceitasse a minha presença, até que ele quisesse ir falando, e até que esse movimento de aceitação do contexto, eles, enfim, tivessem um outro olhar para a psicologia, porque existia muita piada também e tal, né? Os clientes Sim. chegavam lá e diziam: Ah, doutora, minha vaca tá triste, tu pode falar com ela? Aí depois eu fui Meu saber que a Deus. vaca triste era uma doença, que eles vendiam o remédio para isso, mas eu ficava meio assim, né? Ah, como vaca triste? Mas é um contexto. Eu ia complementar que a questão assim dos trabalhos hoje está muito mais disruptiva, né? Se entende por trabalho o fazer atividade. Eu esqueci de falar antes, né? Então, a manicure, ela estuda, ela se gradua e nem sempre na faculdade, mas em cursos profissionalizantes, ela tem uma valorização, ela tem um estudo por trás para fazer uma maquiagem. Hoje tem curso, para tudo tem cursos, né? Então a profissionalização ela está muito diferente. Uhum. Tu vê que as pessoas elas hoje procuram a orientação profissional mais para a faculdade, para a graduação, ou para uma profissão mais abrangente, como esse mercado tão amplo que a gente tem? Depende muito do público em si.
eu percebi que em escola pública não se tem essa ideia de que graduação é uma escolha. Eles têm um pouco um afastamento com o ensino superior. Então, eles, obviamente, vão olhar para esses outros empregos mais autônomos, mais liberais. E aí, quem é de escola particular, geralmente tem já essa ideia, eu vou fazer graduação porque eu tenho que fazer faculdade, e pós e mestrado, e não sei o quê. Então eles já saem do ensino médio com um direcionamento. Uhum. De escola pública, eu vi algumas pessoas querendo graduação, só que aí entra outros diversos fatores. Entra a família, entra a questão financeira, cultural, de classe social, enfim, que interferem muito nessa escolha e dá medo. Então, esse medo também a gente consegue trabalhar na orientação profissional para Uhum. que. Porque ele não precisa existir, sabe? Tudo é possível, a gente só precisa achar um jeito. E daí depende muito do público. Eu acho que para adultos, eu não tive tanto contato com adulto na orientação profissional. Mas os que já falaram comigo, eu percebi que tem uma ideia de que eu estudar, eu vou estar dando um passo para trás, sabe? De se eu for fazer uma faculdade, tá, mas eu já fiz, ou ah, não, mas eu já passei da idade, já tô velho para isso. Enfim, tem essa ideia de que tem uma idade específica que tu pode fazer graduação, ou que tu precisa se especializar e tudo mais. E daí a gente tenta desconstruir isso também, de que não tem idade para nada, que você pode estar com 80 anos fazendo uma faculdade. Então, acho que o público em si, ele difere muito nesse sentido. Mas essas são as principais percepções que eu tenho. Certo. A Gil colocou aqui uma frase que eu achei fantástica. Profissional é quem se profissionou para isso, de esforço e dedicação. É a diferença do funcionário e do profissional. É verdade, né? Uhum, realmente, eu concordo. O que me chama muito a atenção hoje, dentro desse contexto de mercado de trabalho, é que as pessoas elas têm se jogado muitas vezes em coisas pelo gostar, pelo tá Uhum. afim. Ah, mas não gosto de tal coisa. Será que sempre, mesmo que tu ame tua profissão, todos os dias na tua vida tu vai gostar de tudo que ela te oferece? O que que tu acha? Com certeza não. Não, não existe você estar feliz todos os dias 100% com o seu trabalho, assim, sempre vai ter. E é que nem aquela ilusão do ensino médio de que quando você entrar na graduação você só vai estudar o que você gosta, sabe? Vai ter disciplinas que você não gosta e tá tudo bem. Você vai ter que passar por elas se quiser ser o profissional, e você vai ter que passar pelos dias ruins da vida profissional para conseguir os objetivos que você tem. Então, claro que a mudança, a realocação profissional, ela não acontece de um dia para o outro, igual eu acordei, não quero mais, vou embora. Ela é uma decisão muito gradual, você tem que ir avaliando. Ah, eu acordei mal, sim, todos os dias de 5 meses, tá? Então, aí a gente dá para considerar. Mas agora, hoje eu não tô bem, não quero fazer isso, vou mudar de profissão. Eu acho radical, eu acho essa ideia um pouco é, extrema, assim. Não é porque teve um dia ruim na profissão ou que teve um trabalho que você não gostou de fazer que a sua profissão não é adequada para você ou que você não é adequado para a profissão. Sim, sempre vai ter algo na profissão e na vida que tu não vai gostar e tu vai ter que aprender a lidar com isso, porque vai ter dias melhores, dias piores, momentos fantásticos e nem tanto, né? E sempre vai ter Uhum. algo assim, que vai fazer parte desse contexto, pessoas desafiadoras, né? Tô aprendendo a lidar com os haters, tá sendo bem divertido. E sim, porque vai ter pessoas e o hater é alguém que não tá feliz consigo. Então ele te oferece a dor dele. Então a minha vontade é conversar com essas pessoas, pegar elas no Uhum. colo e poder cuidar dessa dor, sabe? Poder cuidar de toda essa agressividade que elas me mostram por uma roupa que eu coloquei ou por uma brincadeira da Dona Treta, né? A Dona Treta fez sucesso. Então, eu vejo que a gente vai aprendendo a lidar independente de gostar, não gostar das situações, mas a gente tem que aprender que gostar e não gostar não é o diferencial, de sucesso profissional. Gostar e não gostar Uhum. faz parte, talvez. O que que tu acha?
Sim, faz parte. Sempre vai ter alguma coisa que você não gosta. É igual um prato de comida favorito. Vai ter algum restaurante que o seu prato de comida favorito não vai ser bom o suficiente para você. E tá tudo bem, continua sendo seu prato favorito. Você não vai deixar de gostar do prato só por causa de um restaurante, sabe? Então, é a mesma coisa com a escolha profissional. Vai ter algum dia ou alguma atividade em específico que você não gosta. E eu tenho muito essa ideia de que as atividades que você não gosta de fazer, a partir de uma determinada evolução da profissão, depois de um tempo de profissional, você vai conseguir delegar certas atividades. Então você não precisa dar conta de tudo sozinho. Por exemplo, se eu quero abrir uma clínica, eu odeio financeiro, odeio contábil. No início, eu vou ter que aprender financeiro e contábil para conseguir lidar com isso. Mas depois eu posso delegar essa função. Eu não preciso dar conta de tudo para sempre, sabe? Então eu acho que sempre vai ter um momento em que você vai conseguir dizer, ai, tá, não preciso mais lidar com isso. Mas vai ter um momento que você vai ter que lidar, e aí você parar consigo, sentar quietinho ali e pensar, tá, como que eu vou lidar com isso? O que que eu vou fazer? Como que eu vou me motivar para fazer isso? E aí cada um tem sua estratégia, né? Exato. E muitas vezes, assim, poder olhar para aquilo como um momento e um fragmento, né? Que Exato. aquilo vai ter fim, que aquilo não vai ser para sempre, que eu acho que é outra confusão que as pessoas fazem, assim, né? Os Uhum. momentos ruins generalizam por uma falha cognitiva, provavelmente, e começam a tomar uma proporção muito grande. Ah, aquela pessoa me incomoda, mas se ela Uhum. te incomoda, por que que tu fica incomodado? Porque isso é contigo, não é com ela. Né, poder Uhum. repensar até a questão do princípio do prazer, né? De estar sempre buscando prazer, 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 e não lidar com a dor, né? E não lidar com a tua ferida emocional e até porque se te incomodou, tem alguma ferida ali, né? Com certeza. Tem uma frase que eu gosto que é ah, bateu, doeu, pega que é teu. Porque se alguma coisa chegou em ti e te machucou, pega que é teu, analisa isso aí, porque não tem nada a ver com as outras pessoas, não. Tem muito mais a ver contigo, né? O espelho das pessoas que a gente vai se dando conta com o tempo, né? Qual o Aham. aprendizado que tu gostaria de dividir com a gente sobre essa questão de escolha profissional? Ah, eu acho que a grande coisa que eu aprendi com a orientação profissional foi que você sabe quando você não está no lugar certo. As pessoas sempre sabem quando elas precisam mudar de profissão, quando elas precisam mudar de carreira. Mas às vezes a gente fica negando isso, fica dizendo, não, mas é que, e fica nessas desculpas, Sim. independente de qual seja, né? Aí eu poderia lançar aqui milhares de perguntas para fazer as pessoas refletirem, mas eu acho que a pergunta que mais me fez refletir foi se você tivesse todo o dinheiro do mundo e você não precisasse mais trabalhar, você continuaria indo todo dia para o mesmo trabalho? Você continuaria fazendo o trabalho que você faz? E aí, se a resposta for não, então repense. E não é tipo troque de carreira. Não, é repense, reflita o porquê disso. Entenda, sabe? Eu acho que essa é a pergunta fundamental para orientação profissional no geral. Ah, perfeito. Muito legal. Tem algum livro, site, artigo, alguma coisa que as pessoas possam buscar, que ajudaria, né, o pessoal que está na live para fazer essas escolhas, para pensar nessas escolhas? Então, eu pensei nisso quando eu vi a pergunta, eu fiquei pensando, porque todos os artigos que eu leio são muito mais técnicos e para profissionais de psicologia mesmo. Mas tem um livro, eu até anotei aqui, Decifre Seu Talento, que tem um Uhum. e-book, inclusive, mas ele, como ele é um livro interativo, eu aconselharia comprar o físico mesmo, porque não é tão caro também. Esse mesmo aí, A gente ele não tem várias. combinou, tá? Não sabia. Mas ele é um livro muito bom porque ele tem várias perguntas para você responder dentro do livro. E ele não é um livro que vai te dizer, ah, se você é assim, você escolhe isso. Não, ele te faz refletir mesmo. Então, por isso que eu gostei. Ele ajuda a repensar. E talvez mais para frente eu escreva o meu próprio e-book, daí vocês podem comprar também. Ó, já fica aqui o compromisso.
E nós vamos Então, divulgar, então, né? Já fica o compromisso. Dizem quando a gente quer se propor alguma coisa que a gente não pode se livrar, é falar em público. Vai ficar gravada a live, né, bem? Então, já está o compromisso firmado em público. daí a gente faz outra live para divulgar. Isso, para fazer o lançamento, né? Isso aí. Isso. E vamos programando. Aí tu me fala quando vai ser. Tá Conta bom. pra gente do teu programa, de como foi a escolha do programa e como é que é esse programa de orientação profissional. Então, que nem eu disse, eu peguei várias informações, vários programas e olhei eles e dei uma analisada. Eu peguei os testes que geralmente se usa e como eu queria fazer algo muito acessível, eu procurei não pegar teste psicológico mesmo, sabe? Teste que é exclusivo de uso psicológico, porque isso ia acabar me custando com protocolos e ia acabar custando mais para as pessoas. Como eu queria fazer um programa mais acessível, eu peguei escalas e artigos científicos que foram produzidos sobre o tema, e daí eu meio que montei o meu programa juntando várias informações, assim. Então, ele é composto por duas entrevistas, uma inicial e uma final, e daí tem três testagens, e daí tem o segundo programa que tem quatro testagens, mas esse menorzinho é só três, que avaliam preferência, que avaliam habilidades, que avalia as áreas de interesse e também se a pessoa, o quanto a pessoa quer estudar, o quanto ela não quer, qual organização de trabalho que ela gosta, se ela gosta de uma organização mais flexível ou mais rotineira, vários detalhezinhos assim. E aí ela tem o último passo, que é a entrega do relatório, que é depois dessa entrevista final. Primeiro, eu mostro os resultados para as pessoas, e daí a gente conversa sobre eles. Eu gosto de conversar sobre os resultados, principalmente porque a pessoa às vezes. Ah, essa profissão aqui, sei lá, eu tenho um tio que é jornalista e eu vi ele e eu não quero isso. Então, beleza, daí a gente vai para as outras opções, sabe? E aí a gente vai conversando para chegar no relatório final e ter uma conclusão que faça sentido, que não seja só um bando de profissão que você pegaria em qualquer site que você vê, sabe? É justamente para agregar esse valor e está em desenvolvimento esse segundo programa, né, que é para desenvolvimento de competência. Igual você falou, tem várias competências que estão crescendo no mercado e tem um relatório do Fórum Econômico Mundial que eu usei para minha dissertação e daí eu peguei ele e tô vendo como que faz o desenvolvimento dessas competências. E aí a ideia é avaliar as competências da pessoa e depois ir desenvolvendo as que precisam de desenvolvimento. E é isso Show aí. de bola, show de bola. Eu ia comentar a questão assim, né? E daqui a pouco a pessoa vê que o tio é jornalista, mas ela vê a realidade do tio, então poder desmistificar que o tio jornalista não é a profissão de jornalismo, não é o todo que o jornalismo pode te oferecer, é o tio, é o jeito que o tio, né, também fez o seu fazer profissional, né? Uhum. Por isso que a conversa é importante, para desconstruir as ideias e realmente, tipo, tá, então conversa com alguém que gosta do jornalismo para você ver, sabe? Para ver a reação dessa pessoa. E aí a gente vai elaborando melhor essa orientação. Claro. E qual a mensagem que tu gostaria de. Ah, não, eu vou te perguntar mais do programa. Para mim não ficou claro. Não sei se eu perdi alguma informação, mas assim, então são dois programas. Quantos encontros é em cada um? No mais curto são dois encontros. Ah, é tudo online, tá? Eu não, esses programas eu não vou fazer de forma presencial por questão de custo, para reduzir custo. Então, é tudo online, são dois encontros de uma hora, mais ou menos, né? Básico da psicologia. E aí, o segundo, eu pensei em até 2 meses, mas depende muito das competências que a pessoa tem para desenvolver. Porque, por exemplo, uma das pessoas que respondeu o teste piloto, ele só tinha uma competência que dizia que faltava desenvolvimento. Então, eu fiquei pensando, 2 meses para desenvolver uma competência só parece muito tempo, porque a gente pode trabalhar muita coisa em 2 meses. E tem várias tarefas, enfim, é todo um programa de desenvolvimento diário, mas com encontro semanal. Então, essa questão dos encontros, eu acho que eu vou reavaliar para
ser bem personalizado, para ser exatamente o que a pessoa precisa. Certo. Então, ainda o formato depende muito da pessoa, né? Vai depender muito dessa avaliação, vai depender muito do que vocês conseguirem enxergar dela no primeiro momento para poder desenvolver. É a mesma coisa que a avaliação neuro que eu faço. Eu nunca vou dizer, é 5 sessões. Não, eu vou avaliar, vou ter anamnese, e conforme as sessões vão indo, eu vou dizendo, bah, ó, falta esse teste aqui para eu ter certeza. Aí a gente vai se reorganizando. É mais ou Aham. menos nesse modelo. Não, perfeito. E qual a mensagem que tu gostaria de deixar para as pessoas que estão passando por momentos difíceis em suas profissões? Bom, primeiro, calma. Nada dura para sempre e você sempre tem a possibilidade de mudar. Como eu disse, tudo é possível. Não significa que você vai acordar amanhã, depois que eu falar isso, e vai mudar de profissão e vai ficar tudo certo. Tudo é processo. Tudo você vai demorar um tempo para conseguir atingir qualquer tipo de objetivo que você tenha. Então, primeiro, respira. Segundo, pensa sobre você, tenta se autoconhecer. Se possível, faça uma orientação profissional, para você realmente entender o que está acontecendo. Eu acho não, né? Tem alguns autores que falam que a dor, ela aumenta quando você não sabe por que está doendo. Então, quando você entende o porquê do seu sofrimento, quando você entende que é o seu trabalho realmente que está causando esse sofrimento, ou às vezes é um aspecto pequeno do seu trabalho que pode ser mudado também. Então, quando você entende a situação, é que você consegue realmente trabalhar em cima dela. Se você não tem informação, você vai só ficar jogando hipóteses e não vai conseguir resolver nenhum problema de fato. Então, primeira coisa, calma, depois entenda e daí sim tente fazer algo sobre. Perfeito. E assim, se as pessoas quiserem te procurar para fazer a orientação profissional, como é que elas fazem? Pode me chamar no Instagram e no Instagram tem o meu número de WhatsApp também, que pode estar aberto para contato. Link na bio. Link na bio. Isso aí. Júlia, então, a gente ainda tem, eu acho que 7 minutos, eu sou péssima em conta, né? Mas eu acho que é 7 minutos. Isso aí. Então, assim, eu acho que cabe muito tu colocar uma mensagem, tu colocar, né, enfim, a tua fala e finalizando, né, pra gente ir fazendo o fechamento com calma. Então, a, a gente eu que gostei do convite para fazer essa live, porque eu acho que a escolha profissional ela afeta muito todos os outros aspectos da vida. Inclusive, tem várias orientandas de TCC da minha orientadora, que daí eu estou ajudando, que estão estudando a interface, né? O quanto o trabalho influencia na família, enfim, em outros aspectos também. E a gente vê que o trabalho ele está ali, ele vai estar ali o tempo inteiro e que por mais que você esteja desempregado, você vai ter outros trabalhos que vão estar ali também influenciando quem você é, as suas escolhas, como que você organiza o seu dia. Tudo isso é definido pelo trabalho. E a escolha profissional é basicamente você decidir quais atividades que você vai fazer a maior parte do tempo, porque o resto também vai ser trabalho. Então, a escolha profissional é mais para você direcionar, sei lá, 8, 10 horas do seu dia ali para aquelas atividades específicas. Então, é uma coisa que precisa ser pensada, é uma coisa que precisa de critério. Se você só for indo no fluxo, a probabilidade de causar sofrimento é muito grande. Então, sempre é bom parar e pensar quais são os seus trabalhos, qual é o sentido do trabalho para você também, muito importante, para você ter essa noção de como que você vai viver, o que que você, como que você quer que seja a sua vida daqui para frente. Porque o passado já foi, então tem muito disso, né? As pessoas ficam muito presas ao que aconteceu antes. Mas e daqui para frente? Como que você vai viver? Eu Como acho que que é essa esse escolha? é isso aí. Eu acho que isso é uma mensagem boa para finalizar. Ah, legal, legal. Então, fiquei muito feliz de ter aqui com a gente. Meu pessoal te conheceu também.
Várias pessoas colocaram, né? A Gil colocou muito meiga, sabe? Várias coisas bem legais assim durante a live. E foi muito bom te ouvir. Foi, acho que agregou bastante. Vocês gostaram, gente? Coloquem um joinha aqui pra gente ver que vocês gostaram. Contem pra nós se vocês gostaram do assunto, gostaram do desenvolvimento do assunto. Acho bem importante o feedback. E assim, por trabalhar essencialmente com, assim, mais tempo da minha vida com a questão do trabalho, da carreira, então hoje, olhando a orientação profissional e olhando a carreira, são duas coisas que elas divergem, mas elas confluem. Então foi muito Uhum. interessante ter todo o teu olhar e todo o teu estudo e toda a tua presença dentro desse contexto, novo programa e como tu desenvolveu, porque é justamente aquilo que a gente falava, a gente se renova cada vez que a gente escuta alguém que está fazendo uma outra trajetória. Então, para mim, Uhum. agregou muito, adorei, muito obrigada. Eu que agradeço. E é um momento para a gente também muito feliz enquanto família, né? Poder estar se Sim. apoiando. Eu não sei se vocês sabem, a gente tem trabalhos juntas que são dos bastidores, assim. Aquelas planilhas que vocês recebem, gente, é ela que faz, tá? Sou eu, não. Eu sou péssima. Ai, eu detesto planilha, então quem faz todas as planilhas que vocês recebem é a Júlia. É verdade. Que também é uma troca muito legal que a gente tem dentro do contexto profissional de uma forma diferente, né? Sim, é uma coisa que eu não imaginava, sabe? É uma coisa, tipo, distante, assim, não sabia que tinha possibilidade. E aí, quando a gente começou a conversar sobre isso, mas isso é legal. E eu me divirto fazendo, sabe? É uma coisa bem divertida. Sim, sim, ela adora. Ela grava os vídeos para me explicar como é que, onde é que eu tenho que clicar. Outra geração, gente, outra geração. Você sabe que eu não sou boa nisso, eu assumo. Mas muito legal, pessoal. Muito obrigada, então, pela participação de todos vocês. Já vou contar para vocês que semana que vem estaremos com o Leonardo Borges, diretor da LB Gestão. Ele vai falar sobre planejamento estratégico preparando 2021. Ele é palestrante, ele é consultor, ele é divertido, ele faz TikTok, sabe? Ele tem uma visão assim muito ampla do mercado de trabalho e dessa parte de planejamento, assim, ele é muito bom naquilo que ele faz, me chamou bastante atenção. Ele não é meu amigo pessoal, mas o material dele me chamou a atenção e eu chamei ele lá e disse: vamos fazer uma live? Ele topou, fiquei bem feliz. E na outra semana vai ser o Rasquilha, e eu acho que a gente vai fechar o ciclo de lives aí com o Rasquilha. Então, Júlia, Então, muito tá bom. obrigada. Ainda bem que as Eu que pessoas agradeço. gostam de coisas diferentes, né? Verdade. Ainda Verdade. bem. A gente vai aprendendo a se complementar, a gente vai aprendendo a dividir e somar, né? Porque daqui a Uhum, pouco é uma leitura, daqui a pouco é um artigo, daqui a pouco é um olhar sobre aquela mesma questão que a gente troca para somar. E isso é muito legal. Enquanto com família, certeza. enquanto profissional, enquanto ser humano, né? Realmente. Muito verdade. Não sei se tem mais alguma coisa que tu gostaria de colocar. Momentos finais, então. Não, só queria agradecer a todo mundo que assistiu e todo mundo que ainda vai assistir depois da live gravada. É, grande oportunidade de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, de verdade. Fico muito feliz. E que venham as próximas, né? Isso aí. Seguimos, seguimos, continuamos o nosso caminho digital. Bem, Gente, brigadão. Então, boa noite para vocês. Eu vou encerrando. Tudo de bom. Até semana que vem. Aguardo vocês aqui novamente. Um abraço. Tchau. boa noite. Tchau. Boa noite.